Fala pessoal, sejam bem-vindos à Semana de Marketing e Vendas para Startups e Empresas de Tecnologia, uma iniciativa do Client Hub em parceria com a Distrito e a Darwin Startups. Eu sou o Robertson Pinheiro e ao longo dessa semana acompanho aqui a trilha de inovação e tecnologia. Antes da gente entrar no nosso bate-papo, vale lembrar que está rolando o sorteio de um ingresso para o Digitalks Expo 2020 e duas mentorias exclusivas nas áreas de vendas e CS, uma pela Sales Hackers e outra pela Consultoria de Sucesso. Para participar é simples, é só fazer um stories no seu perfil do Instagram com a hashtag SMV2020 e marcar ali também os perfis do Client Hub, Digitalks, Sales Hackers e Hobbies.cs. Tá certo? O sorteio vai rolar na sexta-feira às 19 horas pelo Instagram do Client Hub. Agora a gente vai para o nosso papo e o tema de hoje a gente vai conversar muito sobre Open Innovation, trazendo um cenário muito bacana para startups e empresas de tecnologia. E quem conversa comigo vai ser o Mac. O Mac, que é diretor de investimentos na The Venture City e também mentor de negócios, um dos mais influentes empreendedores do ecossistema de inovação aqui no Brasil. Também faz parte do membro do conselho da IBS Américas e todos os anos é um dos finalistas do prêmio de melhor mentor de negócios no Brasil e no prêmio Startup Awards. Também é desenvolvedor e colaborador de vários programas de aceleração e fomento de startups, ou seja, o cara manja muito e a gente vai começar diretamente ali. Tudo bom, Mac? Poxa, obrigado pela introdução. Quero deixar claro também que junto comigo está sempre o Rafa Assunção, que é de Florianópolis, é um cara também que está sempre como finalista. E o que eu sempre digo nesse prêmio de melhor mentor do Brasil é que qualquer pessoa que tenha recebido pelo menos um voto é um grande vencedor, porque se você está doando um pedaço do seu conhecimento, ainda mais nessa época que conhecimento vale mais do que dinheiro, é que você está doando um pedaço da sua vida que não volta nunca mais. Por isso que ela tem que ser importante. Fico sempre muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pedaço da minha vida com vocês. Muito bem. Mac, bom, a gente vai falar sobre o tema Open Innovation, né, e por que você deve começar agora mesmo, mas vamos começar do princípio, o que é Open Innovation? Que a galera, quando escuta falar nisso, o que quer dizer esse termo? Vamos dar dois passos atrás e definir o tema, a questão inovação, né? A gente pode começar a classificar isso em grandes grupos, né? A gente tem a inovação incremental e a inovação disruptiva. Basicamente, uma está bem coligada na outra, mas basicamente a inovação incremental é aquela que entende um processo, entende como algo acontece, e você vai lá e incrementa melhorias de processo, na grande maioria das vezes, que vão fazendo com que aquilo se torne cada vez melhor, aquele processo o próprio processo da inovação. A inovação disruptiva é que a melhoria incremental ela acaba sendo tão forte, tão intensa, que ela acaba disruptando completamente o conceito de que existia antes. Então, um excelente exemplo para isso é quando a gente para pensar no modelo de pegar um táxi na rua. No passado, a gente chegava no meio da calçada, esticava o braço, pegava um carro. Se você perguntasse para qualquer pessoa se ela tinha alguma dificuldade, ela falava assim, claro que não. Eu chego no meio da calçada, estico o braço e pego. Mas quando chove? Quando chove, eu fico embaixo da marquise, corro, estico o braço. As pessoas não percebiam que poderia melhorar. Depois, quando a inovação ela vem, ela acontece, ela muda completamente. Quer dizer, hoje, para você, é muito comum você entrar num carro que você pega na rua e sair e esquecer de pagar, porque o processo de pagamento está tão implícito ali que você acaba esquecendo disso. Então, a gente tem que entender basicamente nessa figura geral. Quando a gente passa para a questão do Open Innovation, esse é um termo que foi cunhado em Berkeley, com o professor Henry Chesburg, em 2003, que basicamente falava que era uma forma de você criar um ambiente onde as empresas poderiam se aproximar das corporações, das instituições de ensino e principalmente das startups. Então, foi uma forma que eles encontraram de se conectar e de criar esse ambiente de troca geral. Basicamente, quando a gente fala, só para deixar bem claro o que é o termo, e que a gente não se fala muito em inovação fechada, mas toda empresa ela precisa ter um departamento de inovação. Ela precisa ter um processo onde se pensa em inovação. Nas empresas tradicionais, esse processo ele funciona como se fosse um funil. Ele funciona como se fosse top-down, no modelo que a gente chama de waterfall, onde você tem o diretor, o presidente, os diretores, e aí vai descendo até a base da cadeia. Por que chama waterfall?
que é como se fosse uma cachoeira mesmo, né? Ele nasce em cima e se estabalha nas pedras, né? Como toda cachoeira, ela não segue, ela nasce e ela se estopora toda nas pedras. É um processo que funciona, você pode ter um rio depois disso, como você pode ter um laguinho, como você pode ter absolutamente nada. É um processo que ele funcionou por um bom tempo, quando não se tinha absolutamente nada, num processo antigo, só que hoje é um processo completamente diferente, onde a gente precisa criar um ambiente onde todas as pessoas estão conectadas, né, de uma maneira intensa. Então, o processo de inovação aberta, ele é um ambiente onde o processo de criação ele não é mais só da empresa ou só do profissional de inovação da empresa, e sim é um processo onde todo mundo está conectado, inclusive concorrentes podem co-criar. Não necessariamente você precisa criar inovação, aquela coisa da Guerra Fria, onde eu crio algo, você cria algo, né? Se houvesse inovação aberta na Guerra Fria, os Estados Unidos colaboraria com a Rússia, como acontece hoje, para poder chegar no seu objetivo no espaço. Então, essa que é a questão, é você construir um ambiente onde você possa ter a colaboração e todo mundo contribui um pouco, né? E dentro dessa contribuição, a gente consegue construir um ambiente onde a gente consegue criar coisas muito diversas, porque não dá para você controlar a inovação ou segurar e querer ter algo muito grandioso com um pensamento limitado. Então, brincava muito o Thomas Edison perguntaram quais eram as regras do laboratório, né? E o Nikola Tesla perguntou, não temos regras. Aqui está tentando criar alguma coisa. Então, senta aí e tenta criar alguma coisa. E, basicamente, é assim que a gente tem que pensar hoje. Só que hoje, claro, no processo de inovação aberta, as empresas têm isso muito mais estruturado, elas já sabem o que funciona, sabe até onde pode liberar, até onde ela tem que controlar a informação. E, assim, a gente consegue fazer com que todas as empresas consigam colaborar e co-criar. Boa, na verdade, até falando do processo de inovação dentro das empresas, hoje já se tem, com um certo esforço, uma ideia de que todos os colaboradores da empresa participem desse processo de inovação. E agora, na verdade, falando de Open Innovation, a gente está falando um passo além, ou seja, não é somente a tua equipe interna que vai trabalhar essa inovação, mas vai ser justamente se aliar a outras empresas. O que antes também acontecia era, você se conecta com parceiros de negócios e eles te ajudam no processo de inovação. E aqui a gente está falando de algo além, ou seja, você pode inclusive se aliar ao teu concorrente em vista de uma inovação que pode ser benéfica, na verdade, para todo o mercado. Bom, eu vou trazer um exemplo do momento que a gente está vivendo. A gente está gravando essa apresentação no meio dessa pandemia de coronavírus, né? E a gente percebe hoje que o mercado, os 3 maiores bancos do país estão se unindo para entender como eles podem ajudar nesse processo de liberação de crédito para as pessoas. O que a gente está falando é que isso já sempre aconteceu. Se a gente vai na época dos reis e quando um rei recebia o outro, né? E os reis conversavam ali, tinha um jantar. No final daquele processo, quando ele voltava para a calada da noite no quarto, perguntava para a sua rainha, né? E aí, compramos ou não compramos, vendemos ou não vendemos, invadimos ou não invadimos, entramos em guerra ou não entramos em guerra. A decisão ela sempre foi colegiada, ela sempre foi em conjunto. A diferença é que nas organizações tradicionais, essa decisão ela sempre ficou dentro daquele clero, do alto clero ali, né? da diretoria e da presidência. Com o tempo, isso vem descendo para todo o time. Claro que a gente tem que sim falar que inclusive existe uma regra matemática para isso, né? Eu acredito que assim, se você vamos fazer uma conta rápida aqui eu e você, né? Dentro de uma empresa, se você tem uma empresa com 1000 funcionários, né? Se você tem 10 pessoas em inovação, esse é um bom dado. Só que a tua proporção de pessoas que está pensando em inovação é 1 para 100. Então, quer dizer, a cada uma pessoa na sua empresa, a cada 100 pessoas na sua empresa, uma está pensando em inovação. E o melhor número que a gente tem que chegar é de 1 para 1. Quer dizer, onde todas as pessoas da organização estão pensando em inovação. E chega no momento que todas as pessoas da organização estão pensando em inovação, é óbvio que essas pessoas, quando elas voltarem para os seus lares, elas vão conversar com seus cônjuges, vão conversar com suas namoradas, com seus namorados, com as pessoas que estão à sua volta, com as pessoas que elas confiam, com os seus clientes, para entender se aquilo que você está querendo fazer é positivo, é negativo, vai trazer benefícios ou não. Por isso que a gente tem que entender que não existe como controlar esse processo.
O processo de inovação aberta, quando você permite que ela aconteça, ela já é automaticamente plural e integrada, atendendo a várias frentes possíveis. As guerras que a gente tem, que a gente ainda vê hoje, por exemplo, guerras da parte de engenharia, de telefonia, onde a gente tem a Apple produzindo um produto que não quer mostrar para a Samsung, espionagem industrial. Claro que isso sempre vai acontecer. Mas se você parar para perceber, existem muito mais telefones Android hoje disponíveis no mercado do que telefones Apple, por exemplo. Porque o sistema Android é um sistema colaborativo, é um sistema aberto, onde todo mundo contribui. É nesse ponto que a gente tem que chegar. Isso vale para o Google, que é a mantenedora do Android. Isso vale para grandes corporações, como a Ambev, por exemplo, como a Procter & Gamble. Aqui no Brasil, a gente tem outras grandes corporações, a Renault, também fazendo um trabalho grande nisso, mas também vale para a sua corporação, isso vale para a sua padaria, isso vale para o seu mercadinho. Então, se você constrói um ambiente onde você consegue ter essa pluralidade de conversa, você vai sempre estar à frente do seu tempo. Boa, Mac. Quer trazer um ponto que você falou ali atrás, de que a inovação, na verdade, ao invés de a gente fazer de 1 para cada 100 colaboradores, né, considerando a lógica de ter um departamento de inovação, alguém que pense em inovação na empresa, a gente tem que ter, então, do 1 para 1, ou seja, todo mundo pensa em inovação. Partindo desse princípio, então, a inovação ela vai servir tanto para startups que estão surgindo aí de 4 pessoas, ou até para uma empresa de 600, de 1.000, ou quantos funcionários for. Para o cara que está começando, e vamos lá, tá na correria, 1000 coisas ao mesmo tempo, como é que ele pensa em inovação? Ele já nasce a empresa pensando em inovação? Isso surge com o tempo? Como é que funciona? O próprio processo de criação do negócio dele já é um processo inovador. Se ele não está pensando isso na saída, ele está fazendo alguma coisa errada. Porque o que é a inovação nessa essência que a gente está falando da criação de um negócio? O empreendedor é aquela pessoa que consegue perceber a dor, entender a dor de um público específico de mercado. E qual que é o trabalho dele? Criar soluções que aliviem aquela dor. Então, isso por si só já é um processo de inovação. O que eu quero trazer especificamente é que, antes de você pensar no que você quer fazer, você tem que tentar entender qual que é o seu método de construção daquilo, né? Então, hoje já existem várias ferramentas disponíveis. Por exemplo, o Canvas de proposta de valor, ou Value Proposition Canvas, onde você tem, por exemplo, um desenho, não sei se vocês vão poder colocar aqui depois, mas um desenho que é aberto, onde você tem, de um lado, um desenho, um círculo, como se fosse uma cabeça, e do outro lado você tem como se fosse um quadrado, enfim, um hexágono, onde você consegue dividir ali essas intenções. Do lado da cabeça você tem os pensamentos, as rotinas, as tarefas do seu cliente. Do outro você tem ou os ganhos, ou as pílulas que aliviam as dores dele, ou inclusive os seus produtos e serviços. Então, como que você consegue integrar e principalmente entender isso? Então, a dica é: pense em processo, pense em método. Aí você falou, mas o cara já passou por essa fase, está na correria. O que ele precisa fazer hoje? Ele precisa passar a pensar numa coisa chamada KPI, ou em inglês KPIs, que é o Key Performance Indicator. Quer dizer, pensar em indicadores de ganho. Qual que é o problema? A grande maioria dos empresários, dos empreendedores em início de carreira, eles querem repetir padrões de grandes corporações. Então, quer dizer, o cara tem 2 tipos de empreendedores básicos, né? Tem o empreendedor por necessidade e o empreendedor por oportunidade. Mas, a grande maioria das vezes, os dois cometem os mesmos erros. Então, o cara trabalhou a vida inteira numa empresa onde ele tinha que bater ponto, onde ele tinha que gerar relatório e onde ele fazia aquilo daquele modelo. E quando ele vai empreender, quando ele vai começar uma operação, ele quer que as pessoas batam ponto, gerem relatório, mesmo ele tendo 5, 10 pessoas. Isso não vai dar certo. Então, o que ele tem que entender é como ele consegue quebrar esse círculo virtuoso dentro da cabeça dele, entender como são esses processos. Porque à medida que você entende esses processos, você consegue atingir novos resultados. O KPI é uma ferramenta onde você consegue, por exemplo, entender como a sua empresa está performando. Uma metodologia que trabalha com KPI é uma outra expressão, uma outra sopa de letrinhas chamada OKRs, né? Que é Objective Key Results. O que são Objective Key Results, né? Então, o que são essas chaves, esses indicadores chaves
de objetivo? É onde você quer chegar, onde está a sua visão de futuro, né? Uma forma que eu sempre brinco para explicar para as pessoas o que é o OKR é, por exemplo, eu tenho um OKR meu que é ser o Cauã Raymond. Então, Mac, qual que é a sua visão de futuro? Ser o Cauã Raymond. Nossa, Mac, mas como é que você quer fazer isso? Olha, eu separo em 3 estágios. Tem a área financeira, tem a área da saúde e tem uma outra área pessoal. Mas vamos falar da área da saúde. Tá? Eu quero ter o físico e ser saudável como o Cauã Raymond. Como que eu vou chegar nesse ponto? Olha, eu preciso correr 3 vezes por semana, eu preciso me alimentar bem todos os dias e eu preciso cuidar da minha mente. Então, cuidar da minha mente para meditar pelo menos 4 vezes por semana. À medida que eu coloquei esses indicadores aqui, à medida que eu corro, por exemplo, 1 vez por semana e não corri as outras 2, eu sei que eu estou abaixo do indicador que eu mesmo criei para me tornar o Cauã Raymond lá na frente. Então, eu sei que se eu corro 3 vezes por semana, se eu como saudável, balanceado todos os dias, e se eu medito 4 vezes por semana, eu estou contribuindo com a minha meta de me tornar o Cauã Raymond lá na frente. Esse é um exemplo brincadeira para que a gente possa entender que é possível você chegar onde você quer chegar, desde que você consiga entender o método e como você constrói um plano para atingir o teu resultado. Claro. Também vejo muito disso que muitas vezes se pensa a inovação a partir do gestor, né? E após passar esse momento, digamos, né, de o gestor pensar nisso, como é que ele desenvolve uma cultura, na verdade, de pensar em inovação dentro da empresa? E aí não só pensar em inovação como eu sozinho, como eu vou fazer para inovar, né? Como é que eu vou construir aqui a solução de todo o negócio, mas como é que ele cria, na verdade, um ambiente? Então, são 2 fatores aqui, né? A cultura de incentivar a inovação e depois como é que ele cria um ambiente de inovação para que o Open Innovation funcione, né? Ou seja, sem um ambiente propício a isso, não tem como acontecer. Eu acredito que as startups têm a resposta para isso, porque as startups elas são empresas, como toda e qualquer outra empresa, com algumas pequenas características. Elas são nascentes, elas têm uma forte inovação e elas estão em busca da validação de um modelo de negócio sustentável, escalável e disruptivo, né? Só essa pequena definição de startup que eu falei para vocês agora, ela já dá meia hora de palestra aqui, mas vamos tentar se atentar a pequenos pontos disso. Quando a gente está numa corporação tradicional, a gente tem uma dificuldade que a gente quer replicar modelos, a gente está olhando o que grandes corporações estão fazendo. E o meu exemplo é como se você pega uma criança, uma menina, um menino muito bonito, muito bonita, e você vê que ele tem talento para ser modelo. E você começa a tratar aquela criança como se fosse um adulto. O resultado é que ele vai se tornar um adulto frustrado, ele vai se tornar um adulto com problemas, psicológicos, inclusive, porque ele está sendo cobrado muito novo, como se ele já fosse uma empresa como se ele fosse um adulto, uma pessoa altamente responsável. A mesma coisa acontece com esses negócios. A gente, quando está criando uma empresa, a gente tem que perceber que a gente tem que estar atento e passível a errar. E se respeitar com o erro. O erro ele é parte integrante do processo. As startups, elas trazem muito isso. Quando eu falo que elas são empresas nascentes, eu já trago essa coisa que elas são jovens, né? De forte inovação, que elas são audaciosas, né? Em busca da validação, quer dizer, elas não encontraram, elas estão em busca da validação de um modelo de negócio, quer dizer, de uma forma de ganhar dinheiro que seja sustentável, quer dizer, elas ganhem dinheiro de uma maneira que elas conseguem pagar o que elas estão gastando, escalável, quer dizer, que elas consigam aumentar muitas vezes de tamanho de acordo e não independentemente da quantidade de custos que elas tenham, e por último, que elas sejam disruptivas, quer dizer, que elas mudem muito desse conceito de como as coisas acontecem hoje. Então, esse para mim é o grande segredo que a gente tem que olhar, é entender que a gente pode sim errar faz parte, e principalmente se inspirar no que o mercado tem para nos oferecer, tanto de positivo quanto de negativo. Porque não necessariamente quando você erra é um problema. Numa empresa tradicional, por exemplo, o funcionário, ele é avaliado pela quantidade de decisões acertadas. Quanto mais decisões ele acerta, mais alto ele sobe na hierarquia da empresa. Numa startup, não. Numa startup, o empreendedor ele é avaliado pela quantidade de decisões executadas, independente delas estarem certas ou erradas. Porque quanto mais decisões você toma, sinal que você tomou riscos, você conseguiu controlar e você aprendeu alguma coisa. Se você acertou, parabéns, incrível para você. Agora, se você não acertou, está tudo certo.
você aprendeu, e é isso que a gente está aqui para compartilhar. Falando um pouco da questão das empresas de tecnologia, muitas empresas de tecnologia estão aí há 40 anos no mercado, pelo menos 20 anos no mercado, já são empresas consolidadas, empresas que já têm um grande número de colaboradores, e a maioria delas acabou vindo nesse que a gente chama de modelo tradicional. Porém, por serem empresas de tecnologia, elas antes eram vistas como essas empresas que traziam inovação. Como é que elas hoje, entrando de maneira um pouco mais prática, né? Como é que elas hoje pegam um pouco disso que é da startup? É óbvio que a startup, muitas vezes, por ser menor, o risco dela, obviamente, acaba sendo menor em muitos aspectos, que uma empresa tradicional hoje não pode necessariamente correr. O que seria um caminho para ter bem claro esse campo de inovação para empresas de tecnologia que já estão no mercado há um bom tempo? O primeiro passo é entender que a inovação ela não está ligada na tomada, né? E quando eu falo de inovação, os exemplos que eu trago são exemplos tradicionais, como, por exemplo, quando o pessoal da Toyota arrendou uma fábrica nos Estados Unidos, se não me engano foi da GM, para poder produzir seus carros nos Estados Unidos, porque estava passando por um momento difícil. A primeira coisa que eles fizeram foi passar uma cordinha em toda a fábrica e disseram para todos os funcionários, olha, se alguém quiser sugerir alguma melhoria, alguma mudança, por favor, só puxa a cordinha que vai aparecer alguém aqui para conversar com vocês. No primeiro dia ninguém apertou, no segundo dia ninguém, até que um dia alguém puxou a cordinha e falou, olha, eu acredito que se a gente botar essa máquina ali, a gente vai perder menos tempo com esse processo. E não é que os japoneses, quando ouviram aquilo ali, fizeram aquela mudança e o negócio começou a produzir melhor. Então, eu estou falando de termos que esses profissionais já conhecem, como metodologias Toyota de produção e por aí vai. O ponto é que as empresas, elas muitas vezes, elas não estão preparadas para ouvir de alguém que não está, teoricamente, chancelado ali dentro o que ela tem que fazer. E aí acontece ainda muito essa questão das desculpas verdadeiras, né? Porque muitas vezes o funcionário ou até mesmo o diretor, ele sabe que muitas coisas não são possíveis e ele não faz um esforço muito grande para ir lá para mudar aquele processo. Vou te dar um exemplo que acontece comigo no dia a dia. Eu percebo o seguinte. No modelo tradicional, como a gente falou agora há pouco no começo, existe o modelo waterfall, onde você tem, dentro de uma escala hierárquica, né, você tem presidência, diretoria, gerência, coordenação, e vai descendo isso até chegar na base da pirâmide. Quando você passa a pensar, olhar para esse é um modelo centralizado, né, onde você tem um núcleo onde distribui para todas as outras pontas o que é gerado de inovação. O máximo de evolução que essas empresas conseguem chegar é quando elas saem do modelo centralizado para o modelo descentralizado, onde elas criam núcleos ou unidades de negócio, e cada unidade de negócio tem sim o seu diretor e o seu gerente, que automaticamente todas as pessoas abaixo precisam se reportar ali. Essas pessoas, por exemplo, elas não se sentem parte daquilo, elas se sentem executoras daquilo ali. Elas estão trocando tempo por dinheiro. Então, elas estão trocando um pedaço da vida delas por uma quantidade de dinheiro. O primeiro passo é entender que as pessoas não estão ali por conta disso. Você precisa trabalhar com pessoas que trabalham por 3 coisas: conhecimento, reconhecimento e dinheiro. Né? Porque você precisa também de grana para chegar nesse ponto. Isso é um fato. Para mim, você tem que sair do modelo centralizado para o modelo distribuído, que é um modelo inspirado no nosso corpo. O meu coração, ele sabe o que faz, o meu rim, ele sabe o que faz, o meu fígado sabe o que faz, ele é muito forte, por sinal. Então, o meu cérebro sabe o que faz. Então, cada parte do meu corpo, ela funciona de maneira interdependente. Ele está ali trabalhando, entregando o seu melhor, mas ele tem ali a sua forma de trabalhar. Então, a gente precisa levar essa mesma experiência para os negócios, independente dos tamanhos. Quando você diz aonde você quer chegar, quando você diz os modelos onde você quer chegar, não importa se o funcionário vai chegar às 8 horas da manhã, às 10 da manhã, ou se ele vai trabalhar home office. E, mais uma vez, a pandemia está provando isso. Eu falo disso há anos, mas agora todas as pessoas tiveram que se obrigar a trazer. O problema é que as empresas e muitos gestores acreditavam, por exemplo, que o home office era um benefício para o funcionário. Quantas vezes eu as pessoas me prospectam no LinkedIn, nós temos como benefício 1 dia por semana você trabalhar de casa.
eu vejo isso como uma grande... Eu fico imaginando assim, é como se fosse uma prisão semiaberta. Né? Você trabalha 40 horas por semana para ter 2 horas de happy hour na sexta. Né? Ou para ter... Então você trabalha 32 horas por semana preso para ter 8 horas de liberdade trabalhando da sua casa. As empresas precisam entender que o home office não é um benefício para o funcionário, é um benefício para a própria empresa, porque quando o funcionário está fora, ele se sente obrigado a melhorar a sua comunicação, ele se sente obrigado a documentar tudo que ele faz, ele se sente na obrigação de estar presente na vida das outras pessoas e deixar o trabalho dele tão organizado que, se ele tiver que sumir de repente, o trabalho dele vai continuar sendo executado. Então a gente tem que mudar essas perspectivas, tá? Então existem coisas que acontecem, assim como existem coisas no passado em que eram permissivas e hoje a gente não consegue conceber algo, nem falar sobre coisas que aconteceram no passado e hoje acontecem. A gente tem que entender que a gente está num novo normal e a gente não pode voltar mais ao normal, porque o normal é justamente o que trouxe a gente até aqui. O normal é justamente o problema. Por isso que a gente tem que mudar o nosso modelo de pensamento, quebrando tudo isso. Cada colaborador ele está ali para colaborar com a sua empresa. Eles não são mais funcionários que simplesmente funcionam. Eles são parte do processo, porque se a empresa está indo bem, eles querem ser recompensados por isso, seja financeiramente, seja com reconhecimento ou seja com conhecimento. Boa. Um pouco antes a gente conversava sobre a dimensão da inovação incremental e a inovação disruptiva. Um caminho para tornar a inovação mais recorrente na empresa seria a gente começar pensando em inovação incremental, que talvez fosse um primeiro passo disso? A inovação incremental ela é um processo constante, sim. Você está completamente certo. Sim, as empresas precisam pensar em inovação incremental absolutamente tudo. Então, uma das dicas que eu dou para as corporações é, em todas as rodadas de reunião, então em todas as brainstorms, a gente mude o sim e o não por 2 perguntas muito, muito que eu gosto muito. E se e por que não? Se você substitui o sim por um e se acontecer assim, e se tal coisa acontecer, você já começa a abrir mais a sua cabeça. E o outro lado é por que não? Por que não fazer desse jeito? Por que não fazer daquele outro jeito? Então, quanto mais você abre esse leque, mais você começa a pensar. Um outro processo, inclusive para os funcionários, é entender que quando ele vai apresentar uma ideia, ele precisa quebrar na sua própria cabeça esse modelo de onde ele mesmo se restringe no que ele vai dizer. Ele precisa entender que quando ele está contribuindo ali, quando ele está colocando uma ideia na mesa, ele tá compartilhando um processo de melhoria para todo mundo, entendeu? Então, ele é uma parte integrada, uma parte constante das novas operações. Então, ele não precisa ter mais medo ou pavor daquilo. Por último, se nada disso funcionar, a minha sugestão é trabalhe como se você fosse demitido, porque você vai ser. Isso é o normal. Se você está querendo trabalhar, fazer alguma coisa, e olha, essa dica minha funciona e já funcionou algumas vezes. Teve um processo de transformação digital que eu cuidei, em que eu trabalhei com um gerente específico, e a primeira coisa que tudo que eu falava, ele me dava muitas desculpas verdadeiras de que ele não podia executar. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, onde você quer chegar? Eu entendi quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos. Ele, eu quero fazer isso, isso, isso. Então tá, cara, então vamos trabalhar como se você fosse demitido. Porque se você não for, você vai ser promovido. Simples assim. Ele, caramba, você é 8 ou 80? Eu falei, cara, não existe 8 ou 80. Né? Existe uma fluidez entre uma coisa e outra. Porque se você não trabalhar quebrando todos os seus próprios paradigmas, quer dizer, enfrentando o status quo, você não vai mudar o que está acontecendo no seu negócio. Você não vai mudar o teu processo interno. Então, trabalhe como se você fosse ser demitido. Porque se você não fizer, você vai ser demitido da mesma maneira. Provavelmente. Até falando assim, um pouco do que seria um desafio hoje, ou de modo prático, vamos colocar assim, né? O que mata o processo de inovação aberta? E aí vamos pensar, tanto em startups, vamos na verdade construir 2 cenários, né? Vamos lá, o que mata a inovação aberta, o senso de inovação dentro de startups e depois em empresas de tecnologia, aquelas que estão já um pouco mais de tempo no mercado. Legal.
primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o que mata é a ausência de um processo estruturado, né? E existem alguns desafios que a gente precisa ter claro na hora de pensar num processo de inovação aberto. Então, os maiores desafios de quem quer trabalhar com inovação é trabalhar com esses 3 pontos, né? Gerenciar a etapa de relacionamento, encontrar startups e entender startup certa para esse processo e também estar por dentro do mercado, né? Como eu estava falando, assim, a gente entende que, por exemplo, a Ambev fez esse movimento super genial agora, né? Ela entendeu que estava tão conectada com o mercado, entendeu que a capacidade produtiva dela precisava diminuir, eles precisavam diminuir tudo o que estava acontecendo, eles simplesmente reduziram a quantidade de produção e usaram o que eles tinham de matéria-prima para produzir álcool gel e distribuir gratuitamente para as praças onde eles estavam presentes. Por outro lado, a gente teve outros empresários que por mais que sim estivessem preocupados com a economia, com o que tudo está acontecendo, o que eles fizeram? Eles fizeram uma apresentação pública de um lado que eles estavam, que muitas vezes eles deixam fechados e aquilo provocou como capitalista, não está pensando no bem-estar das pessoas e fez com que gerassem danos irreparáveis para as suas próprias marcas. Então, é uma variação muito tênue e a gente precisa entender. Então, o processo ele tem que estar, você tem que entender como que você vai trabalhar. E talvez, e aí voltando ao ponto que eu estava comentando, é que a gente precisa entender que se a gente vai trabalhar com um programa de ideias, quer dizer, com aquela velha caixinha de ideias onde a gente coloca, mas tem que ouvir aquilo ali, ou se você vai criar um processo sistemático dentro da sua empresa, onde as pessoas têm acesso a você com facilidade. A gente diz isso porque a gente percebe onde empresas, por exemplo, que tenham reuniões quinzenais, as empresas americanas elas fazem algo como, por exemplo, Ask Me Anything. Elas colocam o presidente da empresa lá, e o Zuckerberg faz isso a cada 15 dias. Ele para no meio da empresa e fala, me pergunta o que vocês quiserem. Porque muitas vezes as pessoas, tudo que elas querem é fazer algumas perguntas e se aprimorar em relação àquilo. O ponto é, o seu time, os seus colaboradores, eles são como seus soldados, eles querem te defender no dia a dia. Como é que você quer que as pessoas te defendam se você não consegue, se elas não sabem o que está motivando elas a fazer aquilo? Então, compartilhar a informação é o que vai fazer você chegar onde você quer chegar e salvar o seu processo de inovação. Muito bem. E, Mark, você acredita que é necessário ter um gestor de inovação que vai coordenar todo esse processo? Ou você acredita que todo gestor, por excelência, ele é um gestor de inovação? Eu penso que todo gestor precisa desenvolver essa habilidade, né? Trabalhar com inovação, sim, claro, é muito importante que você tenha um gestor, mas esse gestor ele está muito mais para um facilitador de inovação do que um cara que vai capitanear a mesma. Um grande erro, e isso a gente pode trazer, inclusive, para a comunidade de inovação, é quando você tem um dono daquela comunidade, quer dizer, uma pessoa que é responsável por capitanear. Isso chega um momento que ela é desgastante e, principalmente, acaba inviabilizando todo o processo. Todo mundo tem que estar pensando constantemente em como desenvolver inovação e não apenas no seu próprio desenvolvimento. Como melhorar a vida das pessoas. Se a gente voltar e fizer uma retórica, nossa, antes de Adam Smith, antes da economia moderna, lá atrás, as empresas, elas sempre existiram e elas eram instituições, elas eram organizações que só existiam para melhorar a vida das pessoas das comunidades que elas estavam inseridas. Isso foi perdido, né? As empresas hoje, elas depois da economia, nesses últimos 100, 150 anos, o que a gente percebe é que as empresas elas querem dar lucro a todo custo, né? E elas querem dar lucro, às vezes, às custas de sacrificar o seu funcionário. E não é isso que a gente está falando. Eu não estou aqui também para estou aqui para levantar bandeira. Eu já vi casos, por exemplo, de amigos meus que montaram a estrutura dos sonhos, inclusive dando dinheiro para cada funcionário montar sua própria baia, decorar sua própria baia. No final das contas, isso não deu muito resultado. Muitas dessas pessoas não performaram ou dependendo da quantidade de dinheiro que elas ganhavam, elas mudaram completamente.
E aí o próximo passo, e aí um passo que eu vou começar a bater muito nessa tecla, é a tecla do intraempreendedorismo, né? Que a gente fala muito de empreendedorismo, quer dizer, a gente acredita no empreendedor como esse cara no centro das startups, transformando esses negócios e criando coisas altamente disruptivas, né? São pessoas com ownership, só que a gente acaba não trazendo muito isso para o dia a dia das corporações. Então, é importante que a gente traga isso para o dia a dia das organizações com a questão do intraempreendedor. Cada pessoa dentro de uma corporação, ela é altamente responsável pela qualidade daquela entrega da empresa, né? Então, ela tem que se sentir parte da empresa e não apenas executando o trabalho dela para que ela possa ter 2 horas de happy hour e 40 horas de folga, né? Essa coisa da prisão semiaberta, como a gente comentou. Né, bem nisso. E, Marcos, é o seguinte, a gente falou um pouco dos desafios, né? Ou seja, aquilo que mata o processo de inovação. E se fosse para pegar, assim, hoje, resolver esse cara, quero então hoje começar esse movimento, vamos trazer assim também, de inovação dentro da empresa. Por onde eu começo? O que eu posso fazer? A gente primeiro precisa... Eu sempre gosto da questão de você trabalhar com metodologias com base no Design Thinking. O Design Thinking é um processo de pensamento visual onde você traz elementos do design para ajudar nos processos criativos internos. Existem 2 que eu gosto bastante. Um deles é o Double Diamond, onde você tem que divergir para convergir. Você tem processos constantes de divergência, onde você consegue eleger uma pessoa dentro das reuniões que possa ser esse pivô, né? Ser essa pessoa onde sempre vai ser questionada. A gente tem várias metodologias diferentes. Empresas como a Amazon, por exemplo, a Amazon Web Services, eles não trabalham, por exemplo, com apresentações em PowerPoint. Eles trabalham com release. Então, se algum funcionário quer, por exemplo, apresentar uma ideia, ele tem que escrever como se fosse uma nota de jornal, como que aquela ideia poderia ser implantada e como aquilo impactaria toda a organização. Então, essa é uma das sugestões. E um outro processo dentro do Design Thinking que eu gosto bastante é a gente trabalhar com o construir, mensurar e o aprender, né? Que é o Build, Measure, Learn. Quando você constrói algo, depois que você construiu esse algo, você tem que sempre metrificar aquilo, entender quanto que você gastou de tempo, de dinheiro, de envolvimento das pessoas, né? E por último, o que você aprendeu? Quais foram os aprendizados? Isso vale, por exemplo, em processo de reunião. Eu, por exemplo, nas minhas reuniões, eu sempre abro as reuniões fazendo uma pergunta de check-in, para pura e simplesmente entender como o meu time está se sentindo, como ele está chegando naquele momento, se ele está chegando com alguma frustração, se ele está num processo de pensamento que possa ser restritivo de construir alguma coisa. Então, e principalmente, se não são meus colaboradores, que eu não tenho, que eu não preciso saber de como as pessoas estão, mas que, por exemplo, eu possa, nessa atividade de check-in, entender qual que é a perspectiva. Onde você quer chegar com essa reunião? Quando acabou a reunião, deu tudo certo. Qual que é o extrato? O que você quer tirar dela? Como que a gente pode trabalhar durante toda a reunião para atingir isso? Então, é trabalhar sempre com o aprendizado. A gente esquece do aprendizado. A gente acredita que a gente tem 15, 20 anos de aprendizado, quer dizer, a gente entra na escola com 6 anos de idade, sai na faculdade, na pós-graduação com 26 e acha que a vida acabou de aprender ali. E muito pelo contrário. Assim como o aprendizado ele é constante, né, assim como a avaliação também do funcionário precisa ser constante. Então, a gente não avalia um funcionário, passa por um processo, 3 meses de experiência, depois nunca mais avalia o funcionário. Para mim é 33, 33, 33. Dedico 33% recrutando, 33% avaliando ele durante dos 90 dias e depois 33% a cada 30 dias avaliando qual a performance dele. Toda vez que eu vou pagar o salário daquela pessoa e reavalio se ela está sendo positiva para o negócio, se ela está contribuindo para aquilo. Então, da mesma maneira que você faz essa avaliação com o funcionário, você também precisa permitir que o funcionário avalie você também. Então, ter essa estrutura onde as pessoas podem colaborar, compartilhar e dizer o que elas pensam. Ter um ambiente seguro onde elas podem dizer tudo o que elas estão sentindo. Porque o que a gente percebe, na maioria das vezes, é que isso não acontece. O que a gente percebe, na maioria das vezes, é que as pessoas elas não se sentem confortáveis em dizer o que elas pensam. E o resultado? Bankrupt. É quebrar, é ir para a vala. Um segundo desafio, na verdade, que eu também percebo nas empresas é que
Às vezes até o processo de questionar os colaboradores, o processo de abrir esse espaço para que cada um possa contribuir, ele às vezes é dado, só que vem um segundo desafio, que é ou aceitar, né, aquela da parte da gestão, aceitar aquilo que é proposto, ou até mesmo como implementar aquilo, né? Porque às vezes a empresa ela tem um flow de desenvolvimento, de ações para fazer, sempre na correria. Como é que ela pega uma ideia nova e coloca isso em operação? Tem alguma dica para poder passar para o pessoal nesse sentido? Tem sim, é usar aquelas perguntas que eu falei. E se e por que não? A gente tem a tendência, tudo que tira a gente do lugar comum, tudo que mexe com a gente tem a tendência de negar, né? Toda mudança é complicada, tudo que tira a gente. Então a gente está muito mais, a gente é sempre muito mais propenso a dizer não do que dizer um sim. Então a minha sugestão é sempre que você pense: e se fizer de tal jeito? E se fizer de tal maneira? E se a gente diminuir? Ou e se a gente Desculpa. Então o processo do e se ele é muito importante. E por outro lado a gente pensar no por que não? Por que não fazer dessa maneira? Por que não fazer? Por que não tentar? Por que não experimentar? Então, trazer essas perguntas com muita veemência sempre. Eu acho que é o que me ajuda no meu dia a dia, né? Eu internamente, na minha empresa, eu fui também mais... eu sou bem mais disruptivo que isso, né? Na nossa corporação, por exemplo, na minha empresa, a gente não tem hierarquia, né? A gente tem duas funções. Ou você atende o cliente, ou você atende quem está atendendo o cliente. Fora isso, é bullshit. Fora isso, é só nome para você colocar na ficha do hotel quando você está entrando. Então, só tem duas funções. Ou você está atendendo o cliente, ou você está atendendo quem está atendendo o cliente. Ah, mas eu não atendo o cliente. Então, quem atende? Não, a gente não tem cliente. Então, o seu negócio tem um problema se você não tem cliente. Quem está pagando a conta, né? Mesmo se você for um negócio social, um negócio com cunho solidário, você tem a pessoa que está sendo beneficiada na ponta. Porque o cliente não necessariamente é a pessoa que está te pagando com dinheiro, ela pode estar te pagando com o tempo, com atenção, com conexões, ou falando bem de você. Então, a gente precisa ter isso cada vez mais claro no nosso dia a dia, né? Ou você está atendendo o cliente, ou você está atendendo quem está atendendo o cliente, e sempre se questionando tudo o que está acontecendo. Começando pelo e se a gente fizer de tal maneira, ou por que não fazer assim? Muito bem. Mark, a gente está indo aqui praticamente para o final da conversa. Algum outro ponto relevante hoje, como dizer assim, aquela dica de ouro para dar para o pessoal nesse finalzinho, ainda falando sobre a dimensão de Open Innovation? Claro. Qualquer ideia que você tiver, absolutamente qualquer ideia, você precisa sempre encontrar um jeito simples, rápido e barato de implementá-la. Não importa o que você vai fazer, encontrar um jeito simples, rápido e barato de implementar essa ideia. Porque se você não conseguir, tá tudo bem, porque você errou, simples, rápido e barato. E se você deu certo, parabéns. Você pegou uma ideia que a maioria das pessoas não teve coragem de falar ou de implementar e você encontrou um jeito simples, rápido e barato de implementar. Isso vale para absolutamente tudo, né? E é o que eu falo também para as startups. Eu vejo constantemente, por exemplo, as pessoas falando das startups, ou então as corporações dizendo que elas não conseguem encontrar. Olha, é muito mais fácil encontrar uma startup que não faz ideia do que ela existe do que encontrar uma corporação com um problema cujo não exista uma startup que possa resolver aquela dor. Vamos lá, Mark, mas e se eu tiver que escolher, digamos assim, né? Escolher apenas um desses 3 pontos que você levantou, entre simples, rápido e barato. Qual que eu escolho? Minha sugestão é que você escolha sempre o barato, né? Não para fazer economia de palito, não é esse o ponto. A questão de quando você escolhe o barato, você está tendo um cuidado com a liquidez da sua empresa, né? Tanto a corporação. A gente tem a tendência hoje de querer sempre às vezes, quando as empresas elas dão um problema quando elas têm muito dinheiro ou quando elas não têm dinheiro nenhum. Quando você tem muito dinheiro, você gasta demais, então você compromete a liquidez e você erra, e às vezes você acaba punindo toda a corporação porque você fez uma POC de um negócio muito ruim, só que é muito caro, você contratou uma empresa muito tradicional e você acaba obrigando todo mundo a usar porque
você já pagou por aquilo. Então, seja barato, seja econômico. Isso vale para as corporações e vale para as startups também, né? Quanto maior for a sua liquidez, mais longe você vai chegar. Existe uma expressão que com essa pandemia está ficando mais comum, que é a expressão chamada runaway. O que é runaway para as startups? Significa você ter... quanto tempo de vida você tem. Quer dizer, quanto de dinheiro você tem que vai te permitir sobreviver por quanto tempo. Então, esse é um ponto importante. Quanto mais você economiza, quanto mais você entende que você consegue rodar mais barato possível, mais assertivo você vai ser na hora de seguir em frente. Então, essa é a minha dica para quem quer começar a operar e, principalmente, se desenvolver nesse ambiente de inovação. Muito bem. Mac, muito obrigado pelo nosso papo. Super agradeço, Robson, e eu quero muito dizer para as pessoas que é um prazer estar compartilhando conhecimento, conteúdo. Estou sempre à disposição de todo mundo. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, no meu podcast, no meu Instagram, eu costumo dizer que eu ganho R$1 para cada pessoa que me segue e devolvo sempre 10 para as pessoas que estão me acompanhando, tá certo? E também na Deventure City, estou nessa posição hoje de diretor de investimentos. Quem conhecer algum negócio com base tecnológica, de software, que tem um modelo de software como serviço, que quiser conhecer um pouco mais sobre programa de crescimento ou um programa de aceleração internacional, pode me procurar, que é sempre um prazer conversar e é por isso que eu estou aqui.